Olá, pessoal. Então, essa é a primeira parte do resumo do nosso curso e nós vamos começar aqui com o Ptolomeu. Vamos adiante na história. Depois, na segunda parte, a gente faz um retrocessozinho, né? Mostrando o contexto do Ptolomeu. Bom, esse Ptolomeu, né, é um dos muitos Ptolomeus da nossa história, a gente sabe disso. Ele foi bibliotecário na Biblioteca de Alexandria, a famosa Biblioteca de Alexandria, que era, vamos dizer assim, a capital intelectual do Império Romano. Então, uma biblioteca de 400 mil volumes, imagina-se, né? Tudo escrito à mão, todos tinham que ser renovados de vez em quando, né, recopiados para poder ficar lá, né, o exemplar, todos tinham que ser catalogados. Então, essa biblioteca é uma coisa fabulosa, né? A gente sabe disso. Bom, o Ptolomeu, ele vai viver aí nessa época de Império Romano, né? Lá por volta do ano 100 do Império Romano, né? O ano 100, aonde e quando o Império Romano dominava, né, o Oriente Médio, a Europa, uma parte da Ásia, e ele vai encontrar, na sua época, já uma astronomia relacionada com a proposta de Aristóteles. Então, ele não inventa os epiciclos, né? O pessoal de Alexandria, que o antecedeu, já tinha desenvolvido a ideia de que a Terra está no centro do universo, os corpos celestes são formados de éter, que era um fluido divino, segundo Aristóteles, e, portanto, só cabia a eles o movimento circular. Devido à paralaxe dos planetas, ou seja, eles fazem um zigue-zague entre as constelações lá nos céus, os alexandrinos inventaram então a ideia de um círculo dentro de um círculo, né? Um epiciclo. E o nosso Ptolomeu, ele estava lidando com isso. Qual era o problema dessa proposta? Aí está a paralaxe dos planetas, né? Então a gente está representando um planeta que faz um zigue-zague durante meses. E nós vimos que essa proposta aí disputou com a proposta de Aristarco, que é 300 e poucos anos antes de Cristo, mas também de Alexandria, logo no início da biblioteca, e Aristarco propôs que o Sol estava no centro e os planetas giravam em torno do Sol. Quando a gente vê esse esquema aí e considera que a Terra e Marte, por exemplo, e Marte está mais longe do Sol do que a Terra, Marte vai girar mais devagar. E é exatamente por causa da combinação dos dois movimentos de Terra e Marte que vai acontecer a paralaxe de Marte no céu. Bom, essa proposta de Aristarco explicava o zigue-zague dos planetas, mas nós vimos que o Aristarco não fez sucesso devido a questões que ele tinha que discutir e que eram difíceis de ser aceitos na época. Por exemplo, né, se a Terra está movendo, cadê as ventanias? Por que um passarinho levanta voo e não fica perdido aí no espaço? Por que eu solto uma pedra e ela cai no mesmo na vertical, em vez de cair lá atrás, porque a Terra está girando? Coisas desse tipo. O que prende a Terra no Sol, os planetas no Sol? Enfim, uma série de questões que só serão explicadas depois de 1600, por volta de 1600, né? Então, essa ideia era outra ideia, a ideia geocêntrica, que eu estava falando dela, que precedeu o Ptolomeu. Então, o Ptolomeu não inventou a ideia dos epiciclos. Ela é anterior a ele. Parece que um sujeito chamado Hiparco foi o primeiro que teve essa ideia. Para quê? Para manter o movimento circular do éter. É meio estranho, mas cabia dentro da ideia lá do Galileu, do Aristóteles, né? Então, o círculo maior é o círculo no qual o planeta gira em volta da Terra todos os dias. Porque o que a gente vê no céu? Nessa época do ano, por exemplo, que se vê Júpiter, a gente vê claramente que Júpiter nasce no leste e se põe no oeste. Marte também. Nasce no leste e põe no oeste. Todos os planetas fazem esse movimento, que é o movimento do Sol e da Lua. Então, né, a alternativa para a Terra não estar girando é que eles giram em torno da Terra, tá? Então, eles giram diariamente em torno da Terra, no círculo grande, mas também giram dentro de um círculo pequeno chamado de epiciclo,
Só que o epiciclo eles vão girando dentro dele devagarinho, ao longo dos meses, né? E com isso, esse giro devagarinho ao longo dos meses, você também explica o zigue-zague dos planetas. Basta você ajustar a velocidade do planeta dentro do epiciclo e o tamanho do epiciclo. Mas tinha um problema, né? Como eles tinham boas medições dos planetas, da posição dos planetas no céu, eles não conseguiam fazer uma previsão. Daqui a 3 meses, em qual constelação vai estar tal planeta, o planeta Marte? E quando fazia girar esse sistema, que eles já tinham desenvolvido, Marte acabava parando em outra constelação, porque o movimento é muito mais complexo do que a gente imagina. Bom, enfim, né? O Ptolomeu fez o arranjo desse sistema, ele acertou o sistema de acordo com o movimento dos astros, e por isso que o sistema dele vai durar 1500 anos, né? Então, olha aí o que ele fez. Ele tirou a Terra do centro do deferente, né? Que é o círculo grande onde o planeta gira em volta da Terra todos os dias. A Terra saiu do centro. Então ele colocou lá aquele ponto A, que a gente está chamando ali de ponto A. E o epiciclo girando agora, né, no deferente, como já tinham feito os sábios anteriores a ele, mas girando não mais em volta da Terra, mas em volta do ponto A. Então, quando ele tirou, né, e ele vai fazer isso para cada planeta, ele vai calcular em torno de qual ponto o planeta está girando, como é que é o tamanho do deferente, a velocidade do epiciclo, etc., ele vai conseguir melhorar bastante o sistema que até então estava prevalecendo, né, dos anteriores a ele, dos sábios anteriores a ele. Além disso, ele achou ali um ponto equante que mede o deslocamento do centro do epiciclo dentro do deferente. Então, esse deslocamento do epiciclo, ele tem velocidades diferentes do centro do epiciclo, né? Ele tem velocidades diferentes. Então, mas obedece a uma matemática tal que esse equante, esse ponto equante aqui, vai dizer, né, que este arco de cima, né, o centro do epiciclo percorre esse arco de cima no mesmo tempo em que ele percorre o arco de baixo. Esse equante é, vamos dizer assim, a cereja do bolo, né? É uma coisa sensacional, é um ponto, né, que ele descobriu que realmente convenceu, né, porque funciona, e ele é um achado muitíssimo interessante. Porque, né, ele vai definir um ponto onde as velocidades de deslocamento do centro do epiciclo são iguais para arcos diferentes, né? Desculpa, elas são diferentes as velocidades, mas os tempos são iguais para arcos diferentes. Então, as velocidades são diferentes, mas o tempo aonde o centro do epiciclo caminha é o mesmo, né? Para percorrer um arco maior do que um arco menor. Bom, a partir do trabalho, então, do Ptolomeu, o sistema geocêntrico, quer dizer, a Terra está no centro, ele passou a ser o sistema predominante. Inclusive, quando o Império Romano caiu, e é essa cena que nós estamos vendo aí, esse mapa, né, da queda do Império Romano do Ocidente, o sistema do Ptolomeu vai passar para a mão dos árabes, né? Os árabes é que vão desenvolvê-lo, que vão estudá-lo, né? Aqui nós estamos vendo o Império Romano, né, o desfacelamento do Império Romano, por volta do ano 450 até 470 depois de Cristo. E essa mancha marrom aí mostra, né, que o povo que principalmente atacou o Império Romano foram os hunos, que vinham lá das regiões que hoje chamam Rússia, né, e mais longe ainda, que eram nômades, né, povos nômades em cima de cavalos, e eles foram comandados pelo Átila, o rei dos hunos. Átila foi um sujeito terrível, né? Porque eles invadiam tudo, eles queimavam tudo, eles destruíam. Então, além de saquear, eles queimavam. Tanto é que eles pegaram uma área imensa, que poderia ser um império, né, super próspero, ali batendo no Mar Negro, por exemplo, na parte aqui, ó, inferior do império dele, e, no entanto, o Átila não criou ali um império, né? Porque eles destruíam tudo, eles não preservavam as áreas que eles conquistavam.
Por outro lado, vários e outros povos entraram dentro da Europa também, né? Então, os visigodos, os godos, os francos, os vândalos, que nós vimos que foram expulsos pelos hunos e acabaram no norte da África, todos eles contribuíram para o fim do Império Romano do Ocidente, né? E sobrou aí a parte oriental do Império, que é chamado de bizantino, que está aqui mais à direita, né? Do nosso mapa, né? Na parte direita inferior aí, ó. E o chamado Império do Oriente, né? Que fazia aí no nosso mapa fazia aí então fronteira com a Armênia, com a Pérsia, com a Arábia, né? Com o mundo árabe. Então essa parte aí, ó, que vai pegar o Egito também, essa parte é a parte que sobrou. Então Alexandria não sofreu a invasão dos bárbaros, mas nós vimos que foi na época, né, de Hipásia que a biblioteca foi destruída aí, né, no caso, pelos cristãos que estavam em ascensão política. Então, como a biblioteca era considerada um lugar de livros de pagãos, era melhor destruir aqueles livros que podiam ameaçar o domínio dos cristãos, né? Então, foi uma briga também dentro da cidade de Alexandria. Bom, com a queda do Império Romano, começou o mundo muçulmano, mais ou menos uns 100 anos depois, com o nascimento de Maomé na Arábia. Né? Então, aqui no nosso mapa, aqui, ó, a gente tem o Ptolomeu, né, que vai viver entre 90 e 168 depois de Cristo, em Alexandria. Nós temos aí no mapa o Constantino, que vai viver entre 272 e 337, que é o imperador romano, né, que oficializou o cristianismo, trouxe o cristianismo para dentro do Império Romano, permitiu então finalmente que o cristianismo pudesse ser abertamente divulgado. Ele mudou então a história do cristianismo, né? E Agostinho e Hipásia, que foram dois personagens de quem a gente falou também, né? São duas personagens que a gente abordou no nosso curso. O Agostinho viveu em 354 e 430, lá em Hipona, hoje Argélia, né? É uma cidade que foi, depois da morte dele, ocupada pelos vândalos. E a Hipásia, que viveu em Alexandria, no fim da biblioteca, na época final da biblioteca, foi assassinada lá pelos milicianos, né, cristãos, chamados parabolanos. Então, ali, ó, a queda de Roma está lá no nosso mapa, ela está mostrando mais ou menos, né, na linha do tempo, 470 e poucos, né, que finalmente a cidade de Roma é rendida, né, pelos bárbaros. Bom, então, do Maomé a gente sabe que ele foi trabalhou com o tio dele, né, numa que a gente chamaria de hoje uma tropa, né? Era uma caravana de camelos, né? Atravessando a Arábia, fazendo comércio entre uma cidade e outra. E ele casou depois com uma mulher muçulmana mais velha, desculpa, muçulmana, não, uma mulher árabe mais velha, viúva. Ele começa a ter visões e ela o incentiva a ouvir o que estava sendo dito para ele, visões, audições, né? E ele começa a ditar aquilo para os amigos, e aquilo é o Alcorão, é o livro sagrado do islamismo, né? E Maomé viveu, a gente viu que ele viveu em Meca, depois ele foi expulso de Meca, foi para Medina, e depois ele voltou para Meca, já mais forte, já muito com um exército grande, ocupou Meca, e Meca é hoje, né, a capital do islamismo, né? Os muçulmanos têm, né, como propósito visitar uma vez Meca, né, se a pessoa tem condições de ir. Bom, Maomé, então, dá essa ordem para os discípulos dele. Né? Era necessário que eles saíssem da ignorância, que eles absorvessem o que eles pudessem de conhecimento. Isso foi muito importante. Então, o mundo muçulmano vai ocupar, né, em Bagdá, que é essa cidade ali, ó, nessa zona ocre, é o protagonismo, né, do desenvolvimento da filosofia greco-romana, da matemática árabe. Eles vão desenvolver a medicina. Quer dizer, tudo de melhor que havia intelectualmente estava em Bagdá por volta do ano 1000 depois de Cristo. Então, essa mancha aí no nosso mapa, essa mancha mais rosada, é
a conversão ao islamismo na época de Maomé, né? A mancha ocre já é mais ou menos uns 60 anos depois da morte dele. E a mais clarinha, amarelinha, mais ou menos uns 120 anos depois da morte dele. Então, os muçulmanos chegaram até a Espanha e até a Pérsia, chegaram perto da Índia. Então, para Bagdá foram conhecimentos da Índia, foram conhecimentos do Império Bizantino, né? Porque uma grande parte das terras tomadas aí pelos muçulmanos fazia parte do Império Bizantino, inclusive Alexandria, o Egito todo, né? E os muçulmanos, em acordo com sábios cristãos e sábios judeus, traduziram os livros da filosofia greco-romana para o árabe, levaram grande parte desses livros para Bagdá, né? E em Bagdá, então, a gente tem o centro intelectual do mundo muçulmano. E esse mundo muçulmano está cheio de universidades, inclusive na Espanha, em Córdoba, em Granada. Né? Uma universidade na Espanha, segundo se fala, tinha mais livros que em todo o resto da Europa ali. Então, os muçulmanos foram extremamente prósperos, estudaram Ptolomeu, desenvolveram o projeto de Ptolomeu, mantiveram, né, aquela crença no ciclo, no epiciclo, mediram o tamanho da Terra, dentre outras coisas. Né? Então foram extremamente prósperos, extremamente sábios os muçulmanos. Tá? Bom, eles vão enfraquecer à medida que o tempo vai passando, especialmente por causa também de dissidências internas entre sunitas e xiitas, e tudo tem a ver com a herança de Maomé. Né? Maomé, na hora que ele morre, ele não deixa um substituto. Então, há uma briga entre dois grupos, né? Uma briga de poder, e que é também uma briga de crenças que até hoje perpassa o mundo muçulmano, os diversos países muçulmanos. Né? Bom, então, enquanto a Europa estava no que a gente chama de Idade Média, os muçulmanos estavam no extremo oposto, né? Em termos de conhecimentos filosóficos, científicos, tá? A Europa estava mergulhada vamos dizer, na Idade das Trevas, como foi colocado mais tarde pelo Petrarca, né? Depois da queda do Império Romano, na vida feudal, na vida que era no campo, onde as pessoas produziam para comer, para o que elas consumiam, elas produziam. O comércio mínimo ou quase nada. O comércio não tinha cidades, ou as cidades eram muito pequenas, eram os chamados burgos. E a Europa ficou nesse estado durante 7 séculos aproximadamente. E aos poucos, a saída do feudalismo ela vai acontecer aos poucos. Nós vimos que, né, devido ao avanço, vamos só voltar aqui um pouquinho, devido ao avanço dos muçulmanos sobre as terras do Império Bizantino, o patriarca de Constantinopla pediu ajuda ao Papa, que na época era um francês, né, Otto de Chantillon. Esse Papa resolveu então tirar proveito desse pedido do patriarca de Constantinopla e organizou, né, a partir de fake news dizendo que os muçulmanos eram demoníacos e tal, ele organizou as cruzadas, a primeira cruzada, que vai chegar em 1094, se eu não me engano, 1099, vai chegar em Jerusalém. Tá? Então, até então, né, até as cruzadas, os muçulmanos recebiam bem os cristãos e os judeus em suas cidades. Eles eram bem-vindos. Não eram cidadãos de primeira categoria, mas eram perfeitamente tolerados, porque Maomé considerava que cristãos, muçulmanos e judeus adoravam o mesmo Deus. Tá? Então, eles eram considerados primos, vamos dizer assim. Né? Então, com as cruzadas, vai se criar aí um contraponto entre cristãos e muçulmanos, né? E a partir daí eles se tornam inimigos. Bom, houve várias e várias cruzadas, 9 pelo que se conta, e no final os muçulmanos retomaram a Terra Santa, Jerusalém e tudo. Mas nesse processo, né, das cruzadas é importante destacar que os cristãos, tendo contato com o mundo muçulmano e tendo que negociar com esse mundo muçulmano, porque eles conquistavam cidades, mas precisavam manter essas cidades, comprar alimentos e tudo, eles se deparam então com uma cultura muito superior a deles, o que é muito impressionante. Imagina você, um analfabeto, negociar com um sujeito que lê, que faz contas, que
tem um trânsito na matemática, que sabe medir o valor das coisas com muita precisão, você sempre tem a sensação de que você está sendo enganado, né? Então, os cristãos voltaram para a Europa os que voltaram, os que conseguiram voltar, né, muito impressionados com o mundo muçulmano, mas também levaram riquezas como são as relíquias, que eram invenções, né? O sujeito trazia de Jerusalém lá um pedaço de madeira e dizia que era um pedaço de madeira da cruz de Cristo. E tinha lá um documento assinado, supostamente assinado por um bispo de Jerusalém, né, constatando que realmente a veracidade daquela relíquia, né, que realmente aquele pedaço de madeira era da cruz de Cristo. Era só um exemplo das relíquias, né, dessa época. Bom, é claro que os cristãos tinham contato com os muçulmanos também, já anteriores, né? Na Espanha, no que hoje é a Espanha, né? Mas era a Andaluzia, chamada Andaluzia, na época dos muçulmanos, né? Mas havia muita desconfiança. Então, né, e como eles estavam num sistema feudal, eles não tinham muito interesse em explorar o mundo espanhol, né, a cultura do mundo espanhol. Embora o próprio Papa do ano 1000, ele foi o primeiro Papa que estudou os números que os muçulmanos tinham aprendido com os indianos e haviam desenvolvido, que é o sistema de numeração que a gente tem hoje. Então, esse Papa se interessou pela matemática muçulmana, mas não conseguiu levá-la para a Europa. Isso é uma coisa muito interessante. Ele era o Papa, imagina, um cara com muito poder, mas não conseguiu levar essa matemática para a Europa, porque a Europa não estava pronta para isso, vamos dizer assim, né? Não estava preparada para isso. Bom, então a gente vai ver, né, que depois do mundo muçulmano, vai surgir um personagem também importante para a nossa história, que é o Gengis Khan, que vai viver entre 1162 e 1227. Então, né, depois do Gengis Khan, a gente vai ver que a Europa já está na saída da Idade Média, especialmente na Itália, né, e a Itália vai se encher de personagens importantes para a nossa história, mas vamos devagar, né? Aqui está o mundo de Gengis Khan. Repara que ele conquistou, inclusive, Bagdá, e por causa, né, da sua performance como administrador, ele conseguiu manter esse império enorme enquanto estava vivo. Embora o nosso mapa inclua a China foi conquistada por Kublai Khan, que era neto de Gengis Khan. E Gengis Khan, né, e os seus descendentes, eles tinham dois eixos importantes para governar. Um deles era o comércio e o outro era a inovação tecnológica. Então, Gengis Khan era um cara que levava para a Mongólia, né, para o seu reino, todos os inventores, engenheiros, as pessoas que tinham talentos nessas áreas. E protegeu a Rota da Seda de maneira que o comércio pudesse ser feito livremente. Coisa difícil antes dele, né, onde havia muito ataque, muito roubo a quem estava passando, fazendo comércio nessa Rota da Seda, que existia desde 200 anos antes de Cristo, né, mas que podia ser percorrida apenas em pequenos trechos, quer dizer, cada um percorria a Rota da Seda em um trecho pequeno, que era o trecho que ele conhecia e que podia se sentir seguro. A partir de Gengis Khan, então, toda a Rota da Seda é protegida pelo exército de Gengis Khan, e aí, né, as pessoas podem circular livremente, né, pelo menos mais livremente, pela Rota da Seda. Então, isso é muito importante, porque essa Rota da Seda vai ter um papel crucial no desenvolvimento da Europa. E Gengis Khan, a turma dele, foi barrada ali na Arábia, né, por os chamados mamelucos, né, um exército de ex-escravos judeus, né, e esse exército acaba segurando a turma ali do Gengis Khan na região ali próxima ao Egito, tá? Nunca conheceu a Europa e teve uma influência enorme na vida dos europeus. Bom, então vamos explicar agora como que a Europa saiu do feudalismo, né? A Europa, ela vai ter uma pacificação relativa. O que significa isso? Significa que as inúmeras brigas e guerras entre bárbaros, depois entre senhores feudais, né? Aquela construção de castelos, a época feudal é marcada por uma construção de castelos fabulosos para proteger as pessoas. Então,
O senhor feudal vivia naquele castelo. Quando eles eram invadidos, todo mundo corria para dentro dos castelos, e ali eles conseguiam se proteger relativamente bem dos ataques, né, de outros senhores feudais, de outros exércitos e tal. Bom, quando isso deu certo, quer dizer, quando eles foram, né, diminuindo os ataques, as brigas entre uns e os outros, começou a sobrar coisas nos feudos. Então a vida nos feudos começou a ser mais próspera, eles já produziam além do que precisavam. E aí há uma retomada dos mercados, do comércio, né? Há uma invenção, né? Uma reinvenção da feira, na verdade a reinvenção. Né? Então essa feira vai acontecer nos burgos, nas pequenas vilas, que agora, pequenas cidades, que agora ganhavam importância grande. As pessoas iam lá no final de semana levando as sobras, levando aquilo que elas podiam usar para trocar por outras necessidades, outras coisas de necessidades delas, atender a outras necessidades. Então esses burros começam a ficar importantes. E aí, né, eles começam a disputar entre si para ver qual que ia ser mais próspero. Aí começam a construir catedrais, as catedrais que têm relíquias começam a atrair mais fiéis. Então, se você tem uma catedral, imagina, com um pedaço de madeira da cruz de Cristo, todo mundo vai querer ir lá ver aquele pedaço de madeira. Então, o pessoal vai privilegiar aquele burro, e aquele burro vai crescer mais que os vizinhos. Então, as relíquias vão entrar nessa disputa entre cidades, né, entre burgos. As pessoas que moram nos burgos vão se chamar burgueses, e é assim que até hoje é denominada a classe capitalista. Né? Então, o capitalismo ele nasce nos burgos, a partir de pessoas com iniciativas, né? Pessoas que eram empreendedoras. Então, elas eram pessoas revolucionárias, porque elas foram mudando o modo de vida das pessoas. Então, por exemplo, né, ela vai comprar lá uma lã, depois vai botar gente para tratar a lã, fazer fio, virar fio. Outra pessoa vai fazer o fio colorido. E aí outra pessoa vai pegar o fio e vai transformá-lo num casaco. Então a pessoa, né, chama vários outros para trabalhar e cria um casaco. No final está vendendo um casaco. Também vai ser uma época de muito desenvolvimento das chamadas guildas, né, que eram associações de artesãos. Então essas associações vão ficando mais fortes, vão fazendo mais negócios. E aí vai prosperando, né? Isso vai criando uma prosperidade e material para comércios mais ousados. Aí a Europa vai começar a entrar na rota da seda. Então nós estamos falando de anos entre 1250, 1300. Aos poucos a Europa vai saindo do feudalismo e o capitalismo vai nascendo por lá. Então, né, do ponto de vista da compreensão da nossa história, é importante, são dois pontos importantes. Né? Primeiro, que quando o burguês se depara com gente muito mais letrada que ele e com o comércio internacional crescendo, ele vai sentir a necessidade de aprender a ler, escrever. Eu posso ser analfabeto, meu filho não pode mais. Os negócios aumentaram. Então, a partir de 1100, né, 1150, 1200, começam a pipocar universidades pela Europa. E aí era necessário ter livros para ensinar a juventude. De onde vinham esses livros? Né? Eram duas fontes. As abadias, que eram feudos da igreja, que durante a Idade Média copiaram livros. Né? Nas abadias, os padres copiavam livros sistematicamente, embora não os discutissem, agora eles tinham livros. E livros em latim, né? Que podiam abastecer as universidades. Mas também e principalmente livros que vinham do mundo árabe. Os árabes tinham, né, um vasto conhecimento da cultura greco-romana, quer dizer, a cultura anterior ao feudalismo, que era europeia, e novas pessoas agora vão traduzir do árabe para o latim, né, o que tinha acontecido antes. Então, antes traduziram do latim para o árabe, agora do árabe para o latim. E é nesse contexto, né, de desenvolvimento de universidades e tal, de retomada dos sábios, que aparece São Tomás, né, Tomás de Aquino, que vai introduzir Aristóteles na Igreja Católica e, né, introduzir, na verdade, não. Ele vai reforçar, né, ele vai se dedicar à filosofia aristotélica e vai reforçar a entrada de Aristóteles na Igreja. Com isso vem Ptolomeu, né, com o sistema ptolomaico. Então, o Tomás de Aquino ele é responsável
por uma assunção de Aristóteles dentro da igreja. Vamos lembrar que, né, lá pelo ano 500 e pouco, aqui está aqui na nossa linha do tempo, aqui, ó, na primeira linha do tempo, ó, o Agostinho, né, que viveu entre 354 e 430, o Agostinho é aquele cara que se converteu ao cristianismo, né, e ele trouxe o Platão para dentro da igreja. Então, o Platão, o platonismo já existia, era mais forte no meio da igreja, né, por causa especialmente de Agostinho, e o Agostinho era contra a ciência, tá? Ele era seguir o Platão. O Platão dizia isso, né? A verdade está acima das coisas materiais, a verdade está para além das coisas materiais. Então nós não vamos achar a verdade, nós não vamos encontrar o divino nas coisas materiais. O Aristóteles não era bem assim, né? Ele era aluno de Platão, mas ele defendia que, né, a exploração das coisas materiais, ela também nos conduzia ao conhecimento importante, e esse conhecimento era importante para conduzir a gente para o mundo espiritual. Por isso que Tomás de Aquino vai então trazer o Aristóteles para dentro da igreja. Então, as universidades que foram surgindo, elas adotavam, né, a filosofia aristotélica e a escolástica, né, e principalmente, né, para o nosso caso, o mundo de Ptolomeu, né? Então, ensinava-se Ptolomeu, o sistema ptolomaico nas universidades, que era um sistema muito complexo, provavelmente pouca gente conseguia entender perfeitamente. Bom, a gente vai ver então o Renascimento, né, aparecendo na Itália, principalmente na Itália, que é onde as pessoas estavam enriquecendo primeiro, né? Então, é importante a gente destacar o seguinte, olha, o Renascimento, ele não é um movimento espontâneo, idealista, de pessoas que falaram, ó, vamos retomar o conhecimento, não é nada disso, tá? O Renascimento é um movimento que começa a surgir quando os burgueses sentem uma necessidade forte de assumir, de reaproximar-se do conhecimento letrado. Por quê? Porque eles estavam envolvidos em comércio com pessoas, com culturas muito mais desenvolvidas do que a deles. Só que os burgueses não vão se contentar só com a cultura. O que vai entrar pela rota da seda na Europa, principalmente, são as tecnologias, as novas tecnologias que os burgueses vão aperfeiçoar, né? E aí eles vão dominar o mundo a partir daí, tá? Bom, por que aparecem grandes artistas na Itália a partir de 1300 e pouco? Exatamente porque os italianos foram que enriqueceram primeiro e os burgueses achavam importante adotar artistas que davam uma beleza, vamos dizer assim, né, para os ambientes que eles dominavam e os diferenciava dos outros, das pessoas mais pobres, os burgueses menos ricos e isso, inclusive dos senhores feudais, né? Então, a arte entra nessa disputa aí entre classes sociais. Bom, que tecnologias chegam pela Europa? Várias e várias e várias. Instrumentos de navegação, imprensa, a cartografia, né? A partir daí o pessoal consegue fazer mapas também, instrumentos ópticos, os óculos, e vão chegar depois os europeus vão fazer lunetas, pólvora e armas de fogo. Então, as armas de fogo, os canhões que chegam lá, eram de cobre, né? Os europeus vão fazer o canhão o canhão de ferro, que vai permitir, né, dar inúmeros tiros, e daí eles vão dominar o mundo, né? Junto, então, com todas essas tecnologias, com o desenvolvimento do burguês e com agora a necessidade do burguês de se desvincular da Igreja Católica, ou pelo menos do poder do Papa, de diminuir a influência do Papa sobre os seus negócios, especialmente essa necessidade foi sentida por aqueles que estavam longe de Roma, né? E aí esse pessoal vai fazer a reforma. E as pessoas, os personagens principais da reforma são Lutero, que vai viver lá entre os alemães, né, o que depois virou Alemanha, tá? Que era padre, né, e que desentendeu-se com a Igreja Católica. Depois, o Calvino, que também era teólogo da Igreja Católica, e vai brigar com a Igreja Católica, então ele vai fundar o calvinismo, Lutero vai fundar o luteranismo, e Henrique VIII, que era um rei inglês, né,
um sujeito extremamente cruel, que vai desvincular-se também da igreja e ele vai criar a igreja anglicana, que segue mais ou menos os rituais da igreja católica, mas cujo chefe não é mais o Papa, mas é o rei da Inglaterra. Então, o movimento da reforma ele só pode ser compreendido dentro dessa revolução do nascimento do capitalismo, né? Dessa revolução dos poderes. Né? Desculpe. Bom, na mesma época de Lutero, Calvino e Henrique VIII, nasce o Copérnico. Na mesma época, Copérnico também era cônego da Igreja Católica, só que ele nunca se desvencilhou da Igreja Católica. Qual que é o trabalho dele? Ele vai pegar o sistema de Copérnico e dizer o seguinte: olha, do mesmo jeito, desculpa, o sistema de Ptolomeu, e vai falar: olha, do mesmo jeito que Ptolomeu fez uma geometria adaptada para a Terra no centro do universo, eu consigo fazer uma geometria adaptada para o Sol no centro do universo. E é esse o trabalho de Copérnico. É claro que ele fez isso porque ele achou inconsistências no sistema de Ptolomeu. Uma delas, evidente, é que a Terra não ocupava o centro do universo. Isso estava fora da ideia de Aristóteles. Né? E para um sistema geocêntrico, ele não era propriamente geocêntrico. Né? O Copérnico vai fazer um sistema heliocêntrico, né, com o Sol no centro. Também o Sol não é tão no centro como se diz, né? Ele também cria um ponto um pouco fora do Sol, porque o movimento tinha que ser circular. Então ele continua obedecendo o dogma do movimento circular nos céus, que é o Copérnico, e faz círculos e epiciclos para os planetas em volta do Sol. Essa ideia poderia parecer maluca em outra época, mas 50 anos depois, né, e agora já tinha imprensa, né, o livro dele vai fazer muito sucesso na Itália, onde uma juventude estava ávida por novos conhecimentos e queria superar o aristotelismo, a escolástica que era ensinada nas universidades. Tá? Daí a gente vai ver surgir, por exemplo, na Itália, o hermetismo, que era um movimento do humanismo comandado por Giordano Bruno. Né? O humanismo a gente viu que era um movimento dentro do Renascimento de estudiosos que estavam em busca do latim perfeito, do latim falado lá em Roma, escrito em Roma. E o hermetismo, né, de Giordano Bruno era um hermetismo que queria superar aquele, ah, é, aquele movimento, né, do humanismo, porque ele falava: olha, vocês estão em busca do conhecimento dos filósofos gregos e romanos, mas o conhecimento mais legítimo de todos estava lá no Egito Antigo. Então era uma coisa bem anterior aos gregos e romanos. Né? O Giordano Bruno vai defender o sistema de Copérnico e vai defender também o atomismo que tinha chegado na Europa, né, na Itália principalmente, e o Giordano Bruno vai dar uma cara para o atomismo. Né? Ele vai dizer o seguinte, que Deus não está ali girando a camada das estrelas, conforme o aristotelismo pregava. Né? Deus estaria girando diariamente a camada das estrelas. Não. O universo é infinito, por isso que as estrelas não têm paralaxe, elas estão muito longe da gente. Cada estrela é um novo sol, tá? E o mundo é formado de átomos. E os átomos se movem o tempo todo. E Deus, né, esse Deus de Giordano Bruno, ele é aquele que move os átomos. Ele é a alma do mundo, ele dá um movimento para o mundo. Né? O atomismo a gente viu que era fortemente combatido, especialmente pelos jesuítas, que era uma ordem que tinha nascido ali dentro da igreja para combater o protestantismo, né? Ou seja, a contra-reforma, e o Giordano Bruno, por causa do atomismo, ele foi julgado, queimado, né? Em praça pública lá na Itália, em Roma, em 1600. Bom, qual era o problema do atomismo? É que ele não permitia a transubstanciação. E a transubstanciação foi considerada um dogma pelo Concílio de Trento na Igreja Católica. Naquela briga com a reforma, a Igreja resolve determinar que a transubstanciação era um dogma. O que é transubstanciação?
é acreditar que na consagração o pão se transforma em carne, o vinho se transforma em sangue. Carne de Cristo, sangue de Cristo. E não é um símbolo, é uma coisa real. Então, carece de explicação. Por que, que não muda, né? Por que, que continua a hóstia, continua o vinho? Né? Porque não muda gosto, sabor e etc. O atomismo não dá espaço para outra explicação, porque se a hóstia virou carne, ela tinha que mudar mesmo, tinha que virar uma carne mesmo, né? E por causa disso, o atomismo era muito combatido pelos jesuítas, que eram adeptos da ciência, tá? Não negavam a ciência, mas que não queriam saber de atomismo, porque o atomismo negava a transubstanciação. Aí, ó, pelas datas, a gente vê que Galileu era da mesma época de Giordano Bruno, também era italiano, também viu, né, o Giordano Bruno queimado, né, e ele também brigou com a igreja, embora ele nunca tenha saído da igreja. O Giordano Bruno, que era padre, ele acabou rompendo com a igreja, o Galileu não, mas também foi condenado, como a gente viu, né. E o Kepler, que é também da mesma época, né, ele morre um pouco antes de Galileu, né, 12 anos antes de Galileu. O Kepler vivia entre os luteranos. Esses são grandes personagens, né, precursores do Newton, tá? Então tá aí as formas de Copérnico e Giordano Bruno. Então, essa estátua de Giordano Bruno está lá em Roma, hoje na Praça do Mercado, no exato lugar onde ele foi queimado. Aqui está o mundo, uma página do mundo heliocêntrico do livro do Copérnico, né? E a gente pode ver que ele deixou, né, os céus formados de éter e a camada das estrelas fechada no final do universo, como tinha proposto Aristóteles, tá? Aqui o livro do Giordano Bruno, e ele falando que, né, as estrelas não estavam pregadas na camada das estrelas, as estrelas, cada uma era um sol, cada sol com novos planetas, ok? Então a gente vê que Giordano Bruno contestava aquela proposta da época dele, do próprio Copérnico. Então ele assumia o Copérnico, mas ele ia além do Copérnico. Foi muito ousado, um cara que viveu por toda a Europa, circulou pela Europa, né? E acabou voltando para a Itália, e onde ele acabou tendo que enfrentar a Inquisição e foi morto, né? Pela Inquisição. Gente, então nós vamos dar uma pausa aqui nessa nossa primeira palestra. A gente volta com a parte B, vamos dizer assim, dessa primeira palestra, a partir desse ponto aqui do Giordano Bruno, para falar agora dos outros sábios, ok?